Aleluia. Graça e paz, Impacto Jovem. Graças a Deus. Estamos aqui na casa do Senhor. Amém? Que bênção estar aqui, né, irmãos? Bom, pessoal, vamos já abrir a nossa Bíblia lá em Daniel. Abra a sua Bíblia. Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3. Daniel 3. Quem achou aí de Jesus triunfa? Ninguém achou? Ó, só uma, glória a Deus. Vamos dar mais umas meia horinha aí, pessoal. Bom, primeira coisa, está na Bíblia, tá? Você abre aí. Quem trouxe? Lá no Antigo Testamento, depois de Salmo, Provérbios, Eclesiastes, e aí vai. Os profetas maiores. Jeremias, Ezequiel, Daniel. Capítulo 3. Quem achou? Diz, Jesus triunfa. Capítulo 3, você vai escorrer as suas lindas retinas até o versículo 13. Obrigado, queridão. Deus te abençoe. Três 13. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Nabucodonosor lhes disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu levantei? Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostem-se e adorem a imagem que eu fiz. Mas se não a adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que os poderá livrar das minhas mãos? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, para te adorar. Senhor, em nome de Jesus, quebra toda resistência nos céus e na terra. Senhor, tira todo o céu de bronze, tira, Senhor Deus, todo bloqueio, tira, Senhor, meu Pai, tudo aquilo que resiste contra nós. Senhor, peleja contra os nossos inimigos, acampa os anjos do Senhor em torno deste quarteirão. E aqui, Senhor Deus, esses anjos estejam de espadas desembainhadas. Pai, Tu és o Senhor dos exércitos, é aquele que luta por nós. Vitorioso nas batalhas, imbatível é o Senhor, o soberano Deus, forte e poderoso. Vai vencendo, Senhor Deus, as guerras espirituais que nos tormentam, que nos rodeiam aqui, Senhor, nesta noite. Que nada venha resistir a este culto é para o Senhor, Pai. Jovens vieram para esta casa para adorar ao Senhor, para prestar culto ao Senhor, para, Senhor Deus, louvar o Teu nome. E aqui, ó Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Tua palavra é poderosa, eficaz, e que ela penetre o mais profundo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, queridos, nós estamos diante de um texto que é muito conhecido, né? Daniel capítulo 3, que conta a história de um rei, que fala de um povo que estava dominando o mundo nessa época, que era a Babilônia. Babilônia era um império poderosíssimo, brabo. E aí lá no capítulo 1, começa narrando que Nabucodonosor, ele veio e sitiou Israel. E interessante é que no capítulo 1 fala que o Senhor entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. A gente sabe, queridos, e a gente conhece um pouco, né, da história bíblica, para quem gosta de ler aí e se aprofundar e se aventurar nas histórias da Bíblia, você vai ver que várias vezes a gente percebe o povo de Deus
né, em algum momento em ascensão, vencendo tudo, sendo vitorioso em todas as batalhas, mas em alguns outros momentos perdendo tudo, sendo subjugado, escravizado, né? Agora, por que acontece isso? Acontece porque Deus chamou esse povo e estabeleceu algumas regras, estabeleceu alguns limites. E os limites servem para proteção. Sim ou não? Sim. Então, por exemplo, há um exemplo bem simples, né? Nós temos as regras, né, de trânsito que estabelecem limites. Então, existem limites de rua. Por exemplo, tem uma rua que tem as placas de pare, que dá preferência para uma outra rua que vai cruzar aquela que está com pare ali. Se você ultrapassa esse limite, você passa essa placa sem frear, sem parar e observar o que está vindo, né, no cruzamento, você pode então colidir ali e causar um grande problema. Existem limites de velocidade. Quem não respeita geralmente, né, se dá muito mal. Às vezes ultrapassa muito e chega numa curva não consegue controlar. Existem limites, né, de faixa de pedestres. Quando você está passando na escola, principalmente em escolas, hospitais, instituições, você tem que parar. Você não para, que você corre o risco de atropelar alguém, uma criança. Imagina um trem desse. Olha, né, quantos problemas são evitados por conta dos limites. Então, os limites não é de todo um mal. Mas nós jovens, às vezes temos uma certa resistência com os limites. Eu falei do trânsito, né? Mas às vezes tem gente que não dirige ainda. Mas existem limites dentro de casa também. Sim ou não? Existem limites, né? Às vezes, ou era para existir, deveria existir. O limite dos pais, que hora que você tem que chegar em casa? É um limite, você não pode chegar aqui depois das 10, depois da meia-noite. Olha, filho, eu não quero que você chegue aqui depois da meia-noite. Olha, filho, eu não quero que você saia com essa moça, com essa jovem, com essa menina. Olha, filho, eu não quero que você ande com aqueles seus amigos. Olha, filho, eu não quero que você ande com essa roupa. E aí a gente vai estabelecendo limites. Mas nós jovens às vezes temos uma certa dificuldade de, aceitar os limites, né? Ou de entender os limites. A gente começa a entender isso depois que a gente se torna pai. A gente entende alguns limites depois que a gente chega numa certa idade, e outros a gente só vai entender depois que a gente estabelece alguns relacionamentos. Outros a gente só vai entender depois que esse relacionamento ele toma mais proporção, como por exemplo um casamento. Aí você vai ver o que é limite, irmão. Mas é bênção, glória a Deus. Aí você vai ver outros limites, vai entender outros limites quando você tem filhos. Então hoje eu tenho filhos. Quem tem filhos que está aqui que tem filhos? Deixa eu ver. Aqui, ok, que mais? Só eu, né? O Alessandro, cadê o Alessandro? O Alessandro está lá. Ah lá, está ali, a Fernanda, olha o tamanho dos meninos ali, estão ali já, né? Já sendo limitados ali, não passa, não sai da cadeira não, senta do lado aqui para dar tudo certo. E aí você começa a entender por quê? Porque agora você não só segue, você não só, né, está dentro das regras, como você agora tem que criar regras também. E quando você passa para esse lado de ter que estabelecer limites, aí você começa a entender, cara, por que eu não cumpri, por que eu não vivi isso? Por que eu não segui? Por que eu não entendi isso? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente percebe que esse povo, né, o povo de Deus, Deus seleciona um povo. De todos os povos da terra, Deus escolhe um povo. Na verdade, Ele não escolhe, Ele forma um povo. Ele chama um homem, que Ele faz uma promessa, e esse homem vai ter um filho, que vai ter um outro filho, que desse outro filho vai ter, né, vários outros filhos, e vai formar umas tribos. Dessas tribos, né, o pessoal vai multiplicando e tal, e aí vão se tornando um povo, uma comunidade grande, depois um povo, depois uma nação. E aí então Deus fala, olha, é isso aqui, isso foi o que estava prometido lá atrás, esse povo que eu constituí, o quê? O meu povo. Para quê? Para me representar. Vamos lá? Vocês falam? Amém? O pessoal fala aqui?
Ou glória, fala mesmo? Fala assim, glória a Deus. O pessoal fala mesmo, olha só, coisa linda. Senão já ia orar aqui para Deus curar mudez, surdez, tudo mais. Mas fala, então tá beleza. Então Deus selecionou esse povo para me representar, Deus falou. Só que aí, na hora da representação, o pessoal representa mal. Imagina alguém, né, falar assim, Paulo Henrique, eu vou te representar. E aí, geralmente, você vai passar alguns, né, falar, beleza, então, mas você vai numa empresa me representar, cara, vai arrumadinho, entendeu? Vai lá, põe uma camisa bonita, penteia o cabelinho, pá, né? Dá um grau ali, bigodinho fininho, cabelinho na régua, aquele negócio todo. Aí o cara chega, levanta, moço, na hora. O negócio era 7 horas da manhã. Aí quando dá 6h50, ele acorda. Tinha que acordar uma hora antes, mais ou menos, né? 6h50 acorda, não dá tempo de tomar banho, passa o creme dental só no dedo, já enxágua e vai. Chega lá, aquele bafo, aquele cabelo, remela nos olhos. Falei, eu vim representando o Paulo. E aí? Eu falei, não, avisa o Paulo que depois a gente liga para ele. Já era, meu amigo. É brincadeira, mas imagina um povo representando Deus, irmão. Quem que é Deus? Deus é soberano, é forte, é poderoso, é excelente. Deus, ele é perfeito, sim ou não? Demais. Deus, ele é perfeito, irmão. Imagina um ser que criou todas as coisas. Irmão, você já parou para pensar que vaca tem cara de vaca? Ele fez o animal certinho do jeito que ela é. Vaca tem cara de vaca, cachorro tem cara de cachorro, irmão. Dog, olha, ainda a gente pode chamar de doguinho, meu doguinho, que coisa linda. Deus criou todas as coisas no lugar certinho. E aí aí ele levanta um povo, e esse povo vai representar ele, e aí o que acontece? Faz tudo errado. E aí onde que acontece o que está relatado aqui no capítulo 1. Deus, o Senhor, entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Só para a gente começar a entender o porquê que existe essa carta, o que está acontecendo aqui. Mas aí depois vai relatando que Nabucodonosor, ele chama um homem chamado Aspenaz, que é um comandante. Ele fala, olha, seleciona dentro desse povo aí, os jovens mais top, os top que tem aí, os mais bonitos, os mais fortes, entendeu? Os mais inteligentes, os mais fortes eu já ficaria de fora já, né? Gordinho e tal, aquele negócio já descarta. Luiz também, só a capa da gaita. Não vou continuar não, porque senão não sobe. Mas vamos, né, só os top, os inteligentes, os sábios, aqueles mais cultos e tal. E aí chama essa galera. E aí, quantos jovens vocês acham que dentro de uma nação que foi lá para a Babilônia, quantos jovens vocês acham? Uns 5 jovens? Menos ou mais? Mais. Dentro de uma nação, ele pede para escolher jovens dentro de Israel, que eram da realeza, que eram príncipes, que eram da nobreza, sabe, que ocupavam algum cargo ali, que eram gente, pessoal, né, de nobreza, gente top. Às vezes não eram muitos, mas era bem mais que 5, às vezes não era mais de 10, ou era mais de 10, talvez, vamos colocar ali uns 200, 300 jovens, amém? Uns 300, vamos colocar? 300 jovens foram para a Babilônia. 300 jovens da onde? De Israel. Só que Babilônia pegou jovens de todos os outros lugares também, de outros povos. Babilônia estava dominando tudo. Então pegou gente de Israel, pegou gente lá de outros países também, do Egito, enfim. E aí acontece que no primeiro momento ali, eles começam a mudar o nome dos jovens. E aí depois, mais para frente, quando chega no capítulo 3, institui-se uma regra dentro da Babilônia. A regra é, primeiro, né, alguém fala assim, ó rei, os puxa-saco, bora levantar uma estátua com a sua face, com a sua face aqui. Coloca uma estátua de ouro, coisa mais linda, igualzinho o senhor,
e aí a gente toca uma música, louvores. A gente toca louvor, guitarra, bateria, teclado e tal, coloca as meninas para cantar, e aí a hora que esse pessoal estiver fazendo louvor, todo mundo prostra e adora diante da sua estátua. O que o senhor acha? Nabucodonosor, irmão, quase não tinha um ego muito grande. A estátua era para tentar representar o orgulho dele. Então fizeram uma estátua de quase 20 metros de altura. E aí fizeram aquela estátua lá, colocaram lá, e todas as vezes que tocava, todos os jovens que foram recrutados se prostravam. Mas aqui na Bíblia, antes desse texto que nós lemos, fala que todo mundo se prostrou no chão. E ficaram 3 jovens de pé. Você imagina uma multidão, irmão. Gente de Israel, gente do Egito, gente dos Estados Unidos, gente lá da Babilônia mesmo, gente de todo quanto é lugar. Prostrado e 3 jovens. E aí alguém viu e falou assim, vamos lá falar com o rei. Chegaram no rei e aí entra na história que nós acabamos de falar. E acontece que este rei então, ele pergunta, olha, vocês não estão prostrando, acho que vocês não entenderam ainda o que está acontecendo. Vocês não entenderam ainda, mas eu vou explicar mais uma vez. Todas as vezes que tocar música aqui, isso aqui, tudo aqui é eu que mando. Então todas as vezes que tocar a música, vocês têm que dançar de acordo com a música que eu tocar. E a dança vocês prostram e se adoram, beleza? Se vocês não fizerem isso, eu vou colocar vocês numa fornalha ardente. Fornalha já é de fogo, já pega fogo e já é um negócio ardido. Mas quando ele fala aqui no texto que é uma fornalha ardente, ele está dizendo, ela vai ser muito mais potente do que ela já está, do que ela já é. E aí ele fala, e aí eu quero saber quem é o Deus que vai vos livrar das minhas mãos. E aqui eu quero começar falando sobre algumas coisas. Primeiro, eu quero falar sobre o que nós estamos abordando nesses últimos dias, desde o início do ano, né? Eu sempre estou falando isso porque a gente vai falar sobre isso até o fornalha, até o acampamento. Por quê? Porque nós estamos falando sobre uma vida de fé e de ousadia, uma vida de ousadia na fé, amém? Vocês já ouviram falar sobre isso aqui antes? Já, né? Desde o início do ano estamos falando. Vem pregador diferente, a gente fala, é fé, é ousadia, é Espírito Santo e tal, é isso que a gente está falando. Então hoje, o título é Forjados pelo Fogo. Forjados pelo Fogo, ousadia da fé. E aí esses jovens estão aqui. Quando a gente fala sobre algo que é forjado no fogo, querido, com certeza eu estou falando sobre algo que não é fácil de lidar. Ser forjado no fogo é ser forjado sobre uma circunstância de dificuldade, de resistência, de batalha, de luta. Ser forjado no fogo, forjado é ser formado, é ser trabalhado. Agora, o que é forjado? Tipo de elementos, ou de objetos, ou de coisa que é forjada, tudo aquilo que tem uma certa dureza. Então o aço, o ferro, né, ele é forjado. O ouro, ele é forjado. E eu quero falar mais pro lado do ouro mesmo. O ouro, ele é forjado, porque ele precisa criar uma forma. Mas para que ele chegue nessa forma, ele precisa ser colocado no fogo. Ele precisa ser colocado num lugar onde ele vai passar pelo fogo. E a minha pergunta é, quantos de nós já estamos sendo forjados? Ou quantos de nós queremos ser forjados? O que eu vejo quando eu olho para o texto de Daniel é que Deus, ele permite esse povo justamente ir para a Babilônia para ser forjado. Capítulo 1 fala, o Senhor permitiu que Nabucodonosor levasse esses jovens. Primeira pergunta, para quê? Para ser forjado. Agora, o interessante é que não leva só esses jovens, só os que são os protagonistas, né, aqui dessa história. Porque aqui a gente ouve falar de 4 jovens, quem são eles?
Quem lembra o nome desses 4 jovens? Beleza, entendi tudo. Alguém fala alto para eu entender. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Beleza. Esses são 3. Faltou um. Sadraque, Mesaque e Abidnego. São 4. Falamos 3. Quem que é o outro? Daniel. Mas Daniel é o nome verdadeiro dele. E os outros? Antes era mudo, agora é fanho, né? É fanho. Fala de novo, meu querido. Ananias, Misael e Azarias. Esse é o nome dos jovens. Geralmente, você já viu que a gente só lembra dos nomes que foi dado para eles. Esses nomes foram dados lá na Babilônia, não é o nome deles. É um nome que foi dado para eles. Então preste atenção. Nós já vamos começar a falar agora sobre o que é isso. Eles foram para ser forjados. Deus permitiu eles irem para ser forjados, mas não para se tornarem aquilo que a Babilônia queria que eles fossem. Não, é para ser forjados no Senhor. Deus permitiu eles estarem sob circunstâncias difíceis, mas primeiro, para eles entenderem quem eles são em Deus. Então o nome deles, por mais que na própria Bíblia se relate aqui, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles têm o nome deles, e o nome que foi dado lá em Israel, o nome que foi dado pela família, pelos pais, o nome que foi dado por Deus, e isso é muito importante para a cultura dos judeus. Um judeu, ele dá um nome do seu filho a partir daquilo que eles estão vivendo. Se eles estão vivendo um tempo de caos, pode até ser que ele vai dar o nome do filho dele de Caos. Ô Caos, vem cá, filhão. Cauzinho, vem cá. Se ele está vivendo um tempo de felicidade, Felícia, vem cá, Felícia. Então, só que eles dão um nome baseado naquilo que eles estão, a circunstância, certo? E o nome tem um grande significado. A gente vê, por exemplo, o nome de Jesus. Será chamado o Salvador. Jesus significa Senhor Salvador. Josué é a mesma coisa. É o nome hebraico de Jesus. Jesus é português. Yeshua é grego. E Joshua é hebraico. E Yehoshua, aí é mais difícil, né? Não vou arriscar aqui. Mas existe uma profundidade no nome. E aí quando chega lá, a primeira coisa que eles querem mudar é o nome desses jovens. Então eles estão sendo primeiramente forjados na sua identidade. A pergunta é, você sabe quem você realmente é em Deus? Você está disposto a ser forjado, mas forjado sem perder a sua identidade, sem perder quem você realmente é? Porque o mundo vai colocar muitos rótulos em nós. Vai colocar muitos rótulos. Vai colocar os rótulos de que a gente é crentinho. Vai colocar o rótulo de que a gente é careta. Vai colocar o rótulo de que essa é uma geração fraca. Vai colocar o rótulo de que essa é uma geração Nutella. Vai colocar o rótulo de que essa é uma geração, né, de gente preguiçosa. De gente que não quer trabalhar. De gente que não quer isso ou não faz aquilo. De mais ou de menos. O mundo vai nos colocar rótulos. Estava observando, né, esses dias, que o mundo ele estabelece valores, e às vezes os valores eles alteram de acordo com o ambiente onde a gente está. Vocês provavelmente já devem ter ouvido isso aqui, mas como a gente está falando sobre isso, eu acho que é importante citar. Quando você está, né, quanto que custa uma água aqui, ó, no freezer do Avivaon? Uma água. Com gás, que é a mais gostosa, né? R$4 uma água com gás aqui no freezer do Avivaon. Quanto custa uma água com gás lá no aeroporto? R$18.
Um café aqui, ó, na garrafa preta que acabou de fazer ali. De graça. Não custa nada para você. Mas tem um valor. Não quer dizer que você não paga por ele, mas existe um valor. Sim ou não? Beleza, mas qual que é o valor dele lá no aeroporto? R$ 32. A pessoa está jogando assim, ó. Só fala o número alto que é mais ou menos isso. R$ 32. O que eu quero falar com isso? Que o ambiente, ele vai querer te colocar valores, preços, aliás. Ele vai querer colocar preços em você. Você vale isso, você vale aquilo. O lugar onde você está, você vale uma coisa. O lugar onde você está, você vale outro. Então eu vejo que Jesus, ele, independente do lugar onde ele estava, ele não permitia ser colocado um preço nele, ou valorizarem mais ou valorizarem menos. Não, ele tinha o valor dele. Ele não era precificado, sabe? Não, aqui Jesus, sabe? Ele tem. Não. Quando eles vinham demais, ó, bom mestre, e ele dizia, bom é Deus, porque essa foi uma tentativa de precificá-lo, sabe? Tipo assim, de enganá-lo, de tentar ganhar um espaço para daqui a pouco querer ou pedir alguma coisa. Bom é Deus, o que é que você quer? E aí ele já dá uma lapada, coloca o cara no lugar dele. E muitas vezes a gente é levado pelas precificações. Vocês estão entendendo isso, gente? Nós estamos num mundo onde as pessoas às vezes vão te precificar. Vão querer falar que você às vezes é o que não é, tanto de muito positivo ou tanto de muito negativo. A gente precisa saber quem nós somos. Então, primeiro, nós somos pecadores salvos pela graça de Deus. Sim, eu sou um pecador, mas não é por isso que eu preciso viver pecando. Eu fui salvo pela graça de Deus, mas não é por isso também que eu preciso jogar na cara do outro, entendeu? Hoje eu postei um vídeo sobre a graça. Eu até tinha feito um textão, mas eu falei, não, vou reservar esse texto aqui para mim. Mas eu reservei para poder falar aqui para vocês. Para não dar spoiler lá, eu já vou falar aqui. O que é a graça de Deus? Quem sabe dizer o que é a graça de Deus? Favor imerecido. Beleza. Favor imerecido. Para quem não viu o vídeo é uma fila de pessoas chegando no céu. E aí tem uma fila, aí o pessoal chega lá com uma pasta, um arquivo, passa arquivo. E aí tem duas pessoas ali que é como se fossem os anjos, né? Tipo os anjos lá. Mas eles descaracterizados de anjo. São funcionários do céu. E aí as pessoas chegam, entregam uma pasta vermelha, e eles olham assim e falam, uau, você pecou mesmo, hein? Muito pecado. E aí tem uma balança. Aí na balança, o ponteiro começa aqui no muito bad, né? Muito mal, e aí vai muito good, muito bom, né? Very good. E aí o cara sobe na balança, aí o ponteirinho vai, muito mal, pecado demais. Só que cada um deles apresenta uma desculpa. Fala, olha, eu assim, tudo bem, eu cometi algumas falhas, uns pecados, mas, tipo assim, eu fiz muita coisa boa também, sabe? Aquele dia eu derrubei a lixeira, eu fiz um pecado, mas eu juntei um lixo em um outro lugar. E aí ele vai e não é aprovado por isso. Então vai ali para uma sala onde ele vai ser destinado para um outro lugar. E aí um fala, meu pai é cristão, minha mãe é crente, eu fui batizado quando era criança. E aí cada um dando uma justificativa, mas todos eles não alcançaram atingir o ponteiro de muito bom. Bom o suficiente para entrar para a glória ou para a eternidade. Aí chega um cara último, e ele chega com a pasta debaixo do braço. Ele não apresenta justificativa nem desculpa nenhuma, ele reconhece quem ele é, ele entrega a pasta, e os caras olham e falam, meu, cara, que pasta pesada, hein? Você brincou muito lá embaixo, lá, hein? Que é isso? Vamos ver como é que está a sua situação. E aí a hora que ele vai dar um passo, alguém chega do lado. Chega um jovem de 33 anos, e aí fala, não, ele está comigo. E aí escrito na camisa desse jovem, Jesus. E aí ele fala, eu não sabia que ele estava com o senhor e tal. Desculpa aí. Aí ele falou, não, ele está comigo. Aí ele falou, então pode subir na balança. E o cara vai dar um passo para subir na balança. Aí Jesus fala, não, é eu que vou subir. Ele sobe e aí, very good. Muito bom.
E aí esse cara então é acompanhado com Jesus para um outro lugar. E aí o pessoal de lá fala assim: mas isso não é justo. E aí um dos caras, os funcionários do céu, diz: por isso que se chama graça, porque é um favor se nós não merecemos. Eu não mereço o céu, você não merece o céu. Graça é quando Deus nos leva para um lugar aonde nós não merecemos, um lugar que nós não deveríamos estar. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores, nós somos igual o povo de Israel. Sabe que vira e mexe e peca. Vai, vence tal, e aí vai ficando bom, vai ficando bom, vai ficando bom. Eu sou bom, porque eu sou povo de Deus, porque eu sou filho, sou filha de Deus. Comigo ninguém pode. E não sei o que, a hora que vê, pá, cai. E aí Deus tem que levar para ser forjado. E aí o que é misericórdia? Misericórdia é quando Deus não deixa a gente ir para o lugar que a gente merece. Graça é quando Ele nos leva para um lugar que a gente não merece. E misericórdia é quando Ele não deixa, ou seja, Ele nos livra do lugar onde a gente merece, ou a gente mereceria estar, que é o inferno, que é a condenação, que é a morte, que é a destruição. Mas isso é misericórdia e isso é graça. E a graça, queridos, não é uma liberdade ou uma autonomia para a gente pecar mais. Então já que Deus derramou a sua graça sobre mim, já que essa graça me alcançou, agora eu posso viver do jeito que eu quero? Não. Graça é receber aquilo que eu não merecia. Na mesma graça eu também sou fortalecido para continuar vivendo agora uma vida de santificação. Amém? E isso nós vamos ver aqui em Daniel. Quando esses jovens estão diante do rei, o rei faz uma interpelação para eles. O rei chama eles e fala: agora eu quero ver quem são vocês. Tudo bem, vocês podem fazer gracinha, ficar de pé no meio da multidão, lá longe de mim, quando o pessoal toca as músicas e vocês não se prostram. Eu quero ver fazer isso na minha frente. Quem é o Deus que vai vos livrar das minhas mãos? E aí vem a resposta deles. A resposta deles é: Nabucodonosor, se Deus quer nos livrar das tuas mãos, pode ter certeza, Ele vai nos livrar. Mas se Deus não quiser nos livrar, nós vamos entrar para a fornalha. Nós vamos morrer na fornalha. Então, a primeira coisa, jovem, não negocie a sua fé. E eu venho falando isso durante a semana, porque Deus colocou essa palavra no meu coração, e eu tenho pulverizado ela. Aonde eu vou? Empresas para orar, nos adolescentes eu falei sobre isso, aqui no escritório, em casa eu tenho falado, em todo lugar. O que é fé? E às vezes a fé que a gente conhece, né? Às vezes o melhor resumo, a melhor resposta sobre fé é aquela lá de Hebreus 11, que é palavra de Deus e é aquilo mesmo, e eu não vou contrariar aquilo que fala lá, que é a convicção dos fatos que não se vê e tal. Mas o que é fé, queridos? E às vezes a gente acha que fé é torcer para que alguma coisa dê certo. Nossa, tomara que dê certo, tomara que funcione, tomara que Deus venha, tomara que o culto seja bênção. A gente fica torcendo para as coisas e acha que isso é fé. Isso não é fé, isso é crendice, isso é aposta, isso é querer algo, é querer ser positivo em alguma coisa, e beleza, até um certo ponto não tem problema nenhum, mas não é fé. Fé vem da raiz de fidelidade. Sou fiel a Ele, mesmo se Ele não me livrar da fornalha. Nabucodonosor, fique sabendo, se Deus quiser me livrar da fornalha, Ele vai me livrar, porque Ele é poderoso para isso. Ele tem capacidade disso, Ele tem poder para isso. Mas se Ele não quiser me livrar, não tem problema, a minha fé continua a mesma, e eu queimarei dentro da fornalha. Minha pergunta é: quantos de nós carregamos esse tipo de fé, a ponto de dizer, mesmo se não der certo, a minha fé permanece inabalável? Se não der certo, se nada der certo, a minha fé permanece
intocável, eu continuo fiel, eu continuo na fidelidade. Isso é os jovens sendo forjados. Lá no início, o rei oferece iguarias, olha, alimenta eles, a dieta deles vai ser das finas iguarias da mesa do rei. Tudo que há de melhor na mesa do rei, vocês vão oferecer para esses jovens, para que eles fiquem robustos, para que eles sejam fortes. E aí, de primeiro momento, eles já negam. Agora eu quero chamar a atenção de vocês aqui, queridos, mais uma vez, que jovens que foram levados para Babilônia, não foram só esses 4, Daniel e os seus amigos. Foram vários jovens de Israel, os mesmos jovens que conheciam o mesmo Deus, mas somente 4 permaneceram na fidelidade. Será que nós temos aqui 4 jovens desses? Um eu já achei. Será que nós temos 4 jovens desses aqui? Será que nós temos 4 jovens desses aqui? Será que nós temos 4 jovens que têm coragem de entrar para uma fornalha? 4 jovens que não se dobra às propostas do rei? 4 jovens que resistem? Queridos, eu estou trazendo essa palavra porque vocês percebem que quando a gente começa a fazer uma movimentação espiritual, nós temos buscado Deus, sabe, feito relógio de oração, gerado aí uma semana de consagração. Essa galera está fazendo jejum, só que não fica achando que isso vai ficar só por isso mesmo, que vai ser barato. Não, vai custar caro. Há um preço de se mover, de se fluir no espiritual. Há um preço para isso. E tem jovens já pagando por isso, né, Tatiele? Tem jovens que já estão vivendo isso. Eu estou vivendo isso. Só que eu entrei nisso sabendo o que eu ia enfrentar. Então, queridos, a gente entra, a gente fala, gente, vamos orar. Vamos fazer um relógio de oração. E a galera está fazendo relógio de oração toda sexta-feira. 24 horas de oração. E poderíamos ter mais. Nós temos 40 jovens no grupo. Nós temos só 20 participando. Cadê os outros 20? Cadê os outros que não... A proposta não é buscar Deus? Sim ou não? A proposta não é quem quer sentir Deus, quem quer tocar Deus, quem quer conhecer o coração de Deus. Porque uma coisa, queridos, é a gente, sabe, vir para a igreja e ter aquele ambiente gostoso, sabe, sentir a presença do Espírito Santo fluir aqui. A gente recebeu o batismo do Espírito Santo, como aconteceu algumas sextas-feiras atrás, que a gente promoveu um culto aqui, e Deus desceu, e os pais ficaram lá fora, resmungando. Esse trem não acaba, se não desligar o som, os meninos vão embora. Eu falei assim, pô, o pessoal falou, pode buscar o seu filho lá. E os moleques estavam aqui, ó, deitados de chão, de boca no chão, babando, chorando, e gritando, Deus, eu quero mais. Porque Deus desceu neste lugar aqui, irmãos, e começou a batizar adolescentes e jovens, e uns recebeu dons de cura, e outros recebeu línguas estranhas, outros recebeu outras coisas, e outros foram curados, e outros foram transformados, e tem jovem que está queimando até hoje, o coração está inflamado. Mas há batalha, há uma luta. O rei vai chamar essa galera, o mundo vai chamar, vai falar, vamos ver quem que é vocês agora. Eu quero ver quem que é vocês agora, fora do culto lá, do Impacto Jovem. Quero ver quem que é você agora aqui diante do rei. Quero ver quem que é você agora fora do Avivaon, que o Avivaon é um culto que a gente tem para os adolescentes, que acontece no domingo, e aí na sexta-feira a gente fez um culto para Avivaon, a gente abriu para os jovens, veio todo mundo, e o negócio foi louco, foi bênção. Foi louco no bom sentido, né? Mas haverá batalhas. E a pergunta é, quem está disposto a resistir isso aí? É que nem quando a gente, sabe essa garrafa aqui, ó? Ganhei essa garrafinha aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um negocinho aqui dentro, né? Esse trenzinho aqui, ele traz um equilíbrio para o pH da água, e tarará, e tarará, tarará. Tem mais um monte de trem que eu não sei nem falar o que é. Mas dizem que melhora um negócio na água, e quando a gente toma, e ajuda o organismo a funcionar melhor e tal. Quando eu comecei a tomar isso aqui,
Bom, eu sempre gostei de tomar muita água. Não tomo refrigerante tem 15 anos. Bebo água e amo água com gás. Mas aí me deram esse negócio aqui, beleza. Quando eu tomei, no primeiro dia, tomei o dia inteiro. Comecei de manhã, tomei umas 10 garrafinhas dessa aqui. Quando eu cheguei no final do dia, fui ao banheiro e saiu quase vermelho. Porque as impurezas do corpo começou a sair. Aí no dia eu falei com o cara que me deu, o André, rapaz do céu, fui no banheiro lá e o xixi saiu vermelhinho, cara. Aí eu falei, não, pastor, é porque estava purificando a sua bexiga, os rins e não sei o que e tal. E ele me explicou toda a ciência do negócio. E ardeu. Mas acontece isso com a gente. Quando a gente começa a ser purificado, às vezes dói. Quando a gente começa a ser purificado, às vezes incomoda. Quando a gente começa a ser purificado, às vezes é ruim no começo. Sabe, quando Deus começa a te mostrar os seus pecados, fala, olha, tem que mudar isso, tem que transformar aquilo, tem que ajustar isso. Quanto mais você se aproxima da luz, mais você enxerga as impurezas que estão em você. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu vejo o quanto eu sou pecador. E aí esses caras foram jogados na fornalha. E aí, você já conhece a história, a Bíblia fala que... Olha só o que diz aqui, olha. Eu quero ler só esse texto aqui. O Nabucodonosor, versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego respondeu. Nabucodonosor, quanto a isso, não precisamos nem responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser nos livrar, Ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente das suas mãos, ó rei. E mesmo que Ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses. E nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então, versículo 19. Nabucodonosor se encheu de fúria e o aspecto do seu rosto se alterou. E ele ficou tão furioso, mas ele ficou tão grilado, que o rosto dele se transformou. O seu semblante mudou, de tão bravo que ele ficou. Ele falou, pode aumentar 7 vezes mais essa fornalha. E a Bíblia conta que os soldados que foram jogar os 3 jovens lá dentro, morreram queimados. Só de jogar os caras lá dentro. Teoricamente, se os caras que ficou de fora morreu pelo calor do fogo, os que estavam lá dentro, queridos, era para ter virado cinza antes de cair dentro da fornalha. Mas Nabucodonosor olha de cima e fala, nós jogamos 3 homens atados, amarrados lá dentro. E eu vejo 4 andando e passeando, e um deles tem um aspecto de Deus, e esse cara é Jesus. Jesus está ali dentro. Jesus está ali, e quanto mais perto da luz a gente chega, mais a gente enxerga quem nós somos de fato. Então, queridos, esse tempo, a palavra de hoje é só para trazer uma orientação para nós. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai viver algumas batalhas na nossa vida. Quando a gente olha para a igreja primitiva, a galera morria enforcada. Os caras eram decapitados. Eles morriam na pedrada. Por quê? Porque estavam falando sobre graça, porque estavam falando sobre perdão, porque estavam falando sobre amor, porque estavam falando sobre salvação em Cristo. O que eles estavam fazendo de mal? A quem eles caluniaram? O que eles tomaram e de quem? Para sofrer tão grande dano. O que esses homens fizeram de tão ruim para morrer apedrejado, queimado, crucificado de cabeça para baixo, empalado, e de qualquer outro tipo de punição que existia na época, das piores, esses homens passaram. Por quê? Porque falaram sobre Jesus, porque viveram uma vida diante de Jesus, porque eles se posicionaram e falaram, Cristo é o meu Senhor. Então o meu convite para você hoje é, jovem, permaneça, não desista, não desista, não desista.
Nós estamos caminhando para um tempo, há um tempo que eu percebo e a gente, nós temos as lideranças aqui, né, do Impacto Jovem, do Avivaon, e aí eles ficam me mandando assim, pastor, olha o que está acontecendo em tal lugar, e eu não assisti nada, eu não fui na internet para ver, o que está acontecendo nos Estados Unidos, ou o que está acontecendo lá em São Paulo, o que a igreja fulana de tal está pregando. Eu não fui em nenhum site ou nenhum lugar para saber o que estão pregando, para poder pregar aqui ou para poder promover aqui. Não, eu tive uma direção de Deus, juntei com a liderança, nós oramos juntos e Deus confirmou nosso coração. É tempo de buscar ousadia na fé, demonstração de poder. O povo precisa fluir em Deus, nós precisamos sentir a presença do Espírito Santo, queremos ser batizados no Espírito, queremos os dons de Deus, e os dons não é para fazer gracinha, não é para dar estrelinha aqui dentro do culto, não, os dons é para a gente ir lá fora e pregar o Evangelho. O dom é para a gente chegar lá fora e falar de Jesus, e o cara vai falar, eu não creio nesse Jesus, não crê não? Então nós vamos orar para você ser curado, e aí você ora, ele é curado, e ele fala, eu creio em Jesus. O dom, querida, da demonstração de poder é para que se evidencie o poder de Deus e não nosso. Nós não temos poder, nós não agimos pelo nosso poder, nem nossa autoridade. Nós somos revestidos da autoridade de Deus, é do poder do Espírito Santo, pelo nome de Jesus. Então o que nós recebemos aqui, não é para permanecer aqui, jovens. O que nós recebemos aqui é para a gente pulverizar, para a gente distribuir, para a gente realizar e tornar evidente lá fora. Por que esse povo está aqui na Babilônia? Porque eles acharam que o que eles recebiam de Deus era só para eles usufruírem. Não é, queridos, é para evidenciar quem é Deus. Então eu rodeei tudo isso, e é claro que tem um contexto, uma profundidade, e traz uma explanação só para dizer para você, nós fomos chamados para evidenciar quem é Deus. Qual é o nosso propósito? Conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Amém? Amém, jovens? Glória a Deus. Então saia daqui com uma perturbação santa no seu coração. Eu preciso evidenciar esse Deus, de alguma forma, e é por isso é o que me motiva buscar os dons, isso é o que me motiva a ser cheio do Espírito Santo. E se a gente não for cheio, a gente não estiver transbordando, quando o Espírito Santo entra, nós cantamos a música aqui, quando ele entra, o medo foge, porque a Bíblia diz que ele não colocou em nós um espírito de covardia, mas um espírito de poder e ousadia. Então quando ele entra, o medo foge, a timidez foge, a coragem vem, o desejo vem. Eu quero falar desse Jesus, eu quero falar desse Deus, eu quero anunciar esse Deus, e os tempos estão aí, Cristo está à porta, Jesus, ele não está demorando, Deus não está demorando para voltar, Jesus não está demorando para voltar, ele só é longânimo. Ele está esperando que se cumpra o número dos salvos. E quem vai salvar, ele deixou na nossa responsabilidade de anunciar o Evangelho, ide por todo mundo, pregar o Evangelho e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, nós estamos fazendo isso, jovens? Em cada oportunidade que você tiver, prega o Evangelho. Em cada conversa que você tiver, fale de Jesus. Então o que falta para nós é poder no Espírito Santo. Às vezes as pessoas não buscam o poder do Espírito Santo e acham que não existe isso, porque não entendem o motivo de buscar isso. E às vezes olha na internet e vê aqueles caras lá, loucos, subindo nos postes e descendo e fazendo pirueta. Isso é loucura, gente. O Espírito de Deus não é para isso. Agora, eu creio nos dons do Espírito Santo. Eu creio no batismo com fogo. Eu creio. Quantos, não precisa responder, só ouça e receba no seu coração. Quantos querem receber dom de cura? Quantos querem profetizar? Quantos querem declarar sobre outras vidas? Quantos querem prodígios e milagres? E isso não é para nos tornar famosos. Isso
é para evidenciarmos quem é Deus. Amém? Vamos orar? Era o que eu precisava falar para vocês hoje. Estava engasgado. Precisava anunciar. O que queima no meu coração, queridos, é que nós possamos ser movidos por esse Espírito, movidos por essa coragem, por essa ousadia, para que o Senhor nos mova, nos leve aonde estiver, nos 4 cantos dessa cidade, para que você demonstre quem é esse Deus. Deus vive. O mundo prega lá fora outra coisa. O mundo prega Deus está morto. Esse Deus não lembra de você. Essa semana eu vi um vídeo de um homem que há um tempo atrás ele gravava vídeos falando sobre o comportamento que a gente deveria ter diante de Deus. Mas hoje esse mesmo cara, ele prega contra Jesus. Ele se apostatou da fé. E ele tem muitos seguidores. E ele usa toda a rede dele, toda a influência dele, para poder falar mal de nosso Jesus. Você não precisa ter uma multidão te seguindo. Não precisa ter 40 mil, 50 mil, nem 10 mil no seu Instagram. Você precisa ter uma pessoa, um ouvido para te ouvir. Se o cara for surdo de um ouvido e tiver um outro ouvido, é suficiente para você falar de Jesus. Pastor, o cara é surdo. Chama alguém que fala em libras e fala para falar de Jesus. Escreve uma carta. Faz um sinal de fumaça. Faz sinais. Escreve no chão. Mas fala de Jesus, pelo amor de Deus. Fala de Cristo. Fala de Deus. Não vive a sua vida todos os dias como se Deus fosse um ser que está lá no outro lugar, sabe? E a gente ficasse aqui só esperando Ele. Maranata, Maranata. Ele só vem, irmãos, a hora que a gente estiver fazendo o que a gente tem que fazer. Ele só vem a hora que isso aqui estiver inundado de jovem. Você está satisfeito com essas cadeiras vazias aí? Se você não está, começa a pregar, começa a falar, começa a chamar, mas não só convida não. Faz uma visita lá na minha igreja. Não, cara, ora com essa menina lá na sua escola, sua faculdade. Ora com esse cara. Irmão, o que está acontecendo na sua vida, velho? Ah, tá assim, assado, não sei o quê. Tá bom demais. Cara, você precisa agradecer a Deus. Não, tá tudo dando certo. Você já agradeceu a Deus por isso? E se a pessoa te der uma lapa? Não tem problema, não, irmãos. A Bíblia fala que quando eles nos rejeitam, está rejeitando é Ele, não é nós. E se estiver rejeitando nós, se estiver rejeitando Ele e nós também, não tem problema também não. Está rejeitando até Deus, quem dirá nós? Não tem problema nenhum de ser rejeitado. Não tem problema com rejeição. Não tem problema de ser batido a porta na minha cara. Não tem problema de tomar um não. Não tem problema de alguém falar mal de mim. Não tem. Não tenha também. Só fale. Amém? Eu quero que você ore. Eu não vou orar por você hoje. Agora. Vou orar por você hoje. Mas não agora. Eu quero que você ore. Quero que você use da sua fé. Eu quero que você seja ousado. Eu quero que inclusive você saia do seu lugar. Sai do seu lugar. Vem aqui para frente aqui. Sai do lugar. Quebra o protocolo. Sabe? Rompe com os limites. Sai desse ambiente, sai do seu lugar, vem para cá, fala com Jesus um pouco, sabe? Quebra essa geleza aí, essa geladeiria aí. Fala com Jesus. Amém. Deixa eu falar uma coisa, quando a gente chega para falar de Jesus, eu sei que tem gente que tem medo de não saber o que falar. E o que a palavra do Senhor nos ensina é que nós seremos testemunhas.
E um testemunha só fala daquilo que vive. Um testemunha só fala daquilo que vive. Ah, eu vou te falar daquilo que o pastor Marcondes viveu. Não. Eu vou te falar daquilo que o pastor Antônio fala no escudo. Não. Você vai falar daquilo que você vive. Amigo, Jesus me curou e pode curar você também. Amigo, Jesus me libertou da pornografia, me libertou do crack, me libertou da droga, me libertou, sabe, de prisões emocionais, me libertou de traumas, me libertou do que seja. Do que Ele te libertou, o que Ele fez na sua vida. Jesus tem que ter feito alguma coisa na sua vida. Cara, Jesus me ensinou a ser grato. Você acha que isso é pouco? Você acha que ser grato, ensinado pelo Espírito de Deus, é menos do que a libertação das drogas que eu recebi? Não. É o mesmo poder, é o mesmo Deus, é o mesmo Cristo. Cara, ensina alguém a ser grato. Ensina alguém, cara, eu aprendi a orar. Eu oro pela minha refeição. Isso não é menos, isso é mais. Isso é mais. Seja testemunha, porque a palavra de Deus: e eu derramarei o meu poder para serem as minhas testemunhas, aqui e colar, aonde você estiver, serei as minhas testemunhas. Então eu quero que você comece a lembrar e falar de Deus. Senhor, isso que o Senhor fez na minha vida. Ah, eu quero falar sobre isso. Ah, Senhor, essa libertação que o Senhor me deu, eu quero falar sobre isso. Essa gratidão que o Senhor colocou no meu coração. Senhor, esse ânimo que o Senhor colocou em mim de estar aqui neste lugar. Porque antes não tinha, agora eu tenho, agora eu gosto. Eu sou apaixonado nesse ambiente, eu gosto de estar aqui. Glória a Deus. Ensine alguém a vir e amar isso aqui. Seja testemunha, seja testemunha. Fale com Deus, fale com Deus, fale com Ele. Ele está aqui, o Espírito Santo está aqui. Oh, aleluia, aleluia. Fale com esse Espírito. Amém, Jesus. Sim. Pode morar aqui. Pai, nós estamos aqui, nós somos testemunhas do Teu Evangelho, testemunhas do Teu poder, testemunhas da Tua graça e da Tua salvação, Pai. Estão aqui os Teus testemunhas. Nos leva, Senhor, para onde estivermos que ali nós possamos evidenciar o Teu amor, evidenciar a Tua salvação, evidenciar quem o Senhor é, ó Pai, nos quatro cantos dessa cidade, para que o Senhor seja conhecido e reconhecido como único e suficiente Senhor e Salvador, ó Pai. Mas usa-nos, Senhor Deus, usa a nossa boca, usa, Senhor, as nossas mãos para curar, a nossa boca para profetizar. Usa, Senhor, o nosso coração para amar aquele que está perdido. Usa, Senhor, o nosso braço para abraçar aquele que está, Senhor, angustiado, triste, aquele que está depressivo, caído. Nos usa, Senhor, para amar aquele que está, Senhor, à mercê, ó Deus, que está órfão, que está abandonado. Usa, Senhor, esses jovens. Usa-nos, Senhor, ó Pai, para alcançar aquele que está longe. Nós somos os Teus braços, nós somos os Teus pés, nós somos os Teus olhos para enxergar, ó Deus, quem está no oculto. Nós somos, Senhor Deus, a Tua voz para bradar, Senhor Deus, o Teu nome, ó Senhor, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui. Se você concorda, diga: eis-nos aqui, eis-me aqui. Se você concorda, querido, se é isso que você quer, obrigado, Senhor. O Teu poder esteja sobre nós, que cada jovem seja movido pelo Teu Espírito Santo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e sempre. Amém, amém, amém. Aplauda Jesus bem forte. Glória a Deus, glória a Deus.
nós vamos fazer aquele esquema.